desses 8 milhões aqui, ó, mais de 80% desse valor são só os cabos alimentadores. Em relação aos quantitativos, eu tenho aqui, ó, 70% dos cabos totais da obra são cabos terminais, porém, eles representam só 17% do preço dos cabos. Isso é a curva ABC. Essa aqui é a curva pura, clara, provada, que o preço dela, embora seja muito alto, né, tudo esteja aqui dentro, ele vai diluir muito no metro quadrado. Por isso que o custo por metro quadrado fica barato, diferente aqui da cabine primária. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Aqui na ELAMP, o espaço onde nós discutimos instalações elétricas e traçamos estratégias para que você possa aumentar os ganhos, economizar tempo e melhorar a qualidade dos seus projetos, obras ou orçamentos. O tema da aula de hoje é análise do orçamento das instalações elétricas de uma obra industrial. Das instalações industriais, como que se comporta o orçamento de instalações elétricas de uma instalação industrial. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo para a gente trabalhar. É de uma obra que a implantação é tipo isso daqui, tá vendo? Então, a gente tem aqui o galpão principal e alguns prédios anexos, beleza? Então, para contextualizar, aqui é a cabine de entrada, aqui entra a energia, né? E a partir daí distribui para uma subestação que fica nessa ponta e depois para uma subestação que fica nessa outra ponta. Ambas estão dentro da fábrica, ok? E, gente, a primeira coisa de um orçamento nada mais é do que a curva ABC. E o que representa, afinal de contas, a curva ABC? O que é, né, a curva ABC? Gente, a curva ABC nada mais é do que o 80-20. O que é esse 80-20? É aquela coisa de 20% dos seus esforços se concentram em 80% dos seus resultados. A curva ABC, em geral, ela vai representar isso graficamente. E eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, olha só. Aqui a nossa obra, ela está custando, né, na época que foi feito e tal, já tem um tempo isso, não muito, mas na época que ela foi orçada, chegamos nesse número aqui, ó, 34.887.172,25. Então, as instalações elétricas estão saindo a R$ 482,03 por metro quadrado. Mas você tem que olhar muito para esse número aqui, ó. Área construída, 72 mil metros quadrados. É muito grande, né? Mas aqui, ó, indo para a nossa curva ABC, vamos entender. Ela sempre vai ter esse formato que eu estou mostrando aqui. Então, vai ter uma linha subindo de uma forma exponencial e os itens desse lado aqui descendo. Essa aqui é a cara dessa curva. Primeira coisa é isso. Então, aqui, ó, encabeçando a nossa curva, a gente tem equipamentos, cabos e quadros. São os itens macro, né? Depois, infraestrutura, luminária, SPDA, tomadas e tal, e tal, e tal. Então, o que significa isso daqui, afinal de contas? Olha só, essa curva, ela vem desse quadro aqui, Isso daqui quer dizer nada mais, nada menos que o seguinte, olha só, equipamentos, considerando material e mão de obra, né, deixar tudo pronto lá, 14 milhões de reais. E isso daqui representa 41% do meu orçamento de instalações elétricas. Entendeu?
No acumulado, 41%. Logo, a classe dele é classe A. Calma aí, vamos lá, que muita calma nessa hora. Segundo item, cabos. Custa 8 milhões aqui nessa obra. 8 milhões dividido por 34, 23% desse custo aqui é cabos. No acumulado, nada mais é do que eu somar os cabos e os equipamentos. Se eu somar os cabos e os equipamentos, eu chego em 64%. Por último, quadros. Os quadros, os painéis, né, todos os painéis, no caso, 4 milhões e 600. Representa 13% desse valor global. Se eu somar quadro, cabo e equipamento, eu chego a 77% do meu orçamento. Então, só esses 3 itens aqui, ó, representa quase 80% do orçamento inteiro. Todo esse resto aqui, ó, infraestrutura, luminária, SPDA, tomada, apoio civil, caixa de passagem, itens não relacionados e outros itens, se quiser destrinchar ainda mais, né? Tudo isso representa pouco mais de 20% do custo. Isso é a curva ABC. Então, essa aqui é a curva pura, clara, provada, que de fato isso daqui existe em obras, existem em obras de instalações, e inclusive em obras de instalações elétricas, certo? Então, essa questão aqui, ó, da classe é até onde vai o meu corte aqui, ó. Eu classifico um item como curva A, né, se ele está dentro, se o acumulado dele está dentro desses 80%. Então, eu classifico ele como curva B, se tiver aqui, ó, entre 80 e 95. E eu classifico ele como curva C, se ele estiver acima desse 95. Então, olha só, eu tenho muito mais itens curva C, né, do que curva A ou curva B. Então, sempre que a gente falar assim, ó, cabos é curva A. Isso, o que quer dizer isso? Isso significa que ele representa muito no orçamento daquela obra. E na maioria das vezes vai ser mais ou menos nessa ordem aqui, ó. Esses 4 itens aqui, eles podem, dependendo da obra, né? Eles podem só mudar de posição, mas o jogo está entre eles. Equipamentos, quadros, cabos, infraestrutura e luminárias. Ponto final. São os nossos itens de, economicamente falando, de maior importância. Fechou? Agora vamos entrar aqui em mais alguns detalhes. Ó, o que eu quero dizer com quais cabos que eu estou considerando? Então, a composição cabos foi considerar todos os cabos utilizados na obra, inclusive os cabos de média tensão. Então, literalmente, todos os cabos, alimentadores, os terminais e os cabos de média tensão. Agora, a composição equipamentos inclui o quê? Transformador, gerador, painéis de média tensão. Então, eu separei, os painéis de média não estão aqui nesses quadros, estão aqui em equipamentos. E o cubículo de entrada, que nada mais é do que um painel de média tensão também. Beleza? Então, por exemplo, se tivesse um busway aqui, ele ia entrar aqui dentro de equipamentos também. Infraestrutura nada mais é do que eletrocalhas, perfilados, eletrodutos, duto PAD, conexões, conduletes, suportação, tudo isso é infraestrutura. Luminárias, né? Não tem nem o que explicar, inclusive as de iluminação externa. Tomadas são tomadas. Apoio civil é os gastos com o quê? Com escavação, reaterro e os lastros, né? Os lastros de concreto e os lastros de areia. E uma observação, todas as eletrocalhas são consideradas com tampa. Fechou. Agora vamos entrar aqui para uma análise mais pontual da situação. Então, análise do custo global. A área construída aqui, 72.375 metros quadrados. A área construída, né, do valor de área construída,
ela custa 24.900.000, ou seja, na implantação eu gastei 9 milhões. O que é implantação, gente? Tudo que está fora dos prédios. Tudo que está fora dos prédios, que está enterrado, aonde que tem, por exemplo, escavação, né, e tal, os postes, enfim, isso que está entrando aqui dentro de implantação e está concentrando esses gastos aqui, ó, 9.500.000. Que quanto que representa o preço disso por metro quadrado. Estamos gastando aqui com apoio civil e caixas de passagem, esse valor aqui, quase 400 mil reais. E agora aqui análise técnica, né? A parte que eu particularmente mais gosto, essa análise técnica. Qual que é a potência instalada? Isso daqui, você bater o olho, você já consegue pegar muita coisa, você já consegue entender por que que tá barato ou por que que tá caro. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma potência instalada de 11,5 mega VA. 11,5 mega VA, ou seja, 11.500 kVA de potência instalada. Lembra que uma coisa é potência instalada, outra coisa é potência demandada, né? Isso daqui é só para falar que tanto de transformador que nós estamos colocando aqui. Beleza, então a potência por metro quadrado construído, 158,89 VA por metro quadrado, literalmente. Os gastos com equipamentos. Os equipamentos considerados aqui, ó, são aqui, ó, cubículo de entrada, painéis, 2 painéis de média tensão, 3 transformadores a seco de 2.500, 2 transformadores a seco de 2.000, um gerador de 500 e 4 linhas de busway. Então, isso daqui nada mais é do que a explicação desse custo aqui. Por que está tão caro assim? Cabos. Um dos meus preferidos, né? Como é que é essa parte aqui, gente? Olha só. Esses cabos, 8 milhões de reais só com cabos. Mas aqui a gente tem um ponto extremamente importante. Dos cabos, eu dividi ele em 2 tipos de cabos, os alimentadores e os terminais. Dos cabos alimentadores, eu tenho 6 milhões de reais. Dos cabos terminais, eu tenho 1.300.000. Ou seja, 83% do preço total dos cabos é alimentador. Então, ou seja, desses 8 milhões aqui, ó, mais de 80% desse valor são só os cabos alimentadores. Para você ver. E em questão de quantitativo, olha só. Em relação aos quantitativos, eu tenho aqui, ó, 91.900 metros de cabo alimentador e 215.000 metros de cabos terminais. Ou seja, 70% dos cabos totais da obra são cabos terminais, porém, eles representam só 17% do preço dos cabos. Isso daqui é um sinal de alerta para mim, porque, por exemplo, se eu for levantar esse material, esse cabo, circuitos dessa obra, os meus 70% dos meus esforços vão estar sendo concentrados nos cabos terminais, e isso vai representar só 17% do meu valor. Então, é muito mais inteligente eu levantar os cabos alimentadores, que representa mais de 80% do preço dos cabos, e estimar os cabos terminais, com base, né, em históricos, em relatórios, em laudos, que eu vou ter documentado isso. Entende? Então, só para você ver o quanto os cabos alimentadores são mais caros que os cabos terminais, os cabos alimentadores custam R$ 72,47 por metro, enquanto os cabos terminais custam R$ 6,27 o metro. Olha aqui, gente.
É muito mais caro os cabos alimentadores, muito mais caro. Ó, eletrocalhas, né, que são as infraestruturas, 3.344.000. Isso aqui são as características dela. Ela é o estilo perfurada, galvanização eletrolítica, a chapa dela é 18. E eu tenho 16.278 metros de eletrocalha. Ou seja, R$ 205 por metro. Essas características aqui, elas são muito importantes porque esse número aqui, ó, o valor total delas poderia ser mais caro. E qual que é a justificativa dele ter mais caro? Uma dessas coisas que eu apontei. Ou tem muito, ou ela é... Aqui ela vai ser galvanizada a fogo, e aqui ela vai ser uma chapa 14, e isso encarece muito o preço da minha eletrocária. Mas nesse orçamento em específico, não ficou tão caro assim. Certo? Luminárias. Luminárias, 2.270.000. Eu tenho 3.335 luminárias totais nesse prédio. E elas custam, em média, 680 por unidade. Então, a unidade da luminária aqui, ó, tá puxado. Tá puxado. Tá acima da média. Mas o preço é esse, né? Agora, vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui, ó, custo por edificação. Então, lembra que eu falei que tem vários predinhos e tal, tem a implantação. Quando vocês olham para esse gráfico, você só vê duas cores praticamente, que é o vermelho e o azul. E esse gráfico, ele nada mais é do que o custo por edificação. Então, os meus custos, praticamente, ó, 70% dos meus custos está em um lugar só. Está em um prédio só. E os outros restantes, praticamente, está em outro prédio ou em outro lugar. Ou seja, 70% é dentro da indústria e 28% é na implantação. Então, meus prédios de refeitório, central de resíduos, químicos, portaria, blá, 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 isso representa 2% do meu orçamento. É ridículo, né? Chega a ser ridículo. Mas é normalmente assim que se comporta de fato quando você tem uma indústria. Tudo fica lá dentro e você tem uns prédios de apoio. Normalmente, os maiores gastos estão na implantação e na indústria em si, né? Se a gente fizer aqui, ó, o custo por metro quadrado por edificação, aí a gente já vai ter um susto aqui, ó. Por quê? A indústria, embora seja o meu prédio onde se concentra a maior parte dos gastos, se eu fizer o meu custo por metro quadrado, ela não é tão alta assim, ela não está se destacando aqui. Para você ver, olha aqui, ó, olha aqui, R$ 6.000 por metro quadrado dentro da cabine primária. Isso por quê? Porque a cabine, ela é muito pequena em questão de metro quadrado, e lá eu tenho painéis de média tensão muito caros. Então, você densifica muito o preço. Ele não dilui como ele dilui aqui na indústria, que você tem aqui na indústria o quê? Tem que. Eu tenho essa informação em algum lugar aqui, mas aqui, ó, 61.000 metros quadrados dentro da indústria, de 72. Então, ou seja, praticamente também 80% do meu metro quadrado, até 90%, se concentra dentro da indústria. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o preço dela, embora seja muito alto, né, tudo esteja aqui dentro, ele vai diluir muito no metro quadrado. Por isso que o custo por metro quadrado fica barato, diferente aqui da cabine primária. Beleza? E aqui, por último, a gente tem, deixa eu ver isso daqui. Um minuto. Composição, não poderia deixar de falar, né? Obviamente, material e mão de obra de cada disciplina. Então, por exemplo, beleza, Joyce, eu tenho ali 14 milhões e lá vai cacetada de equipamento. Mas desses 14 milhões, quanto é mão de obra? E quanto é material? Então, a gente tem essa proporção aqui. Então, eu tenho
do meu preço aqui, ó, de equipamentos, 77% é só material. Só material. E esses, ou seja, todos esses valores aqui, ó, de materiais, né? Eles são o preço deles cru, total, assim, sem margem, é o tanto que você vai gastar sem conseguir mexer muito nisso aqui. Diferente da mão de obra, que já é um orçamento mais flutuante, que vai depender da produtividade, que vai depender da região, né, do custo da mão de obra daquele local, se lá vai ter mão de obra mesmo e tal, ou não. Então, o que eu quero dizer? Esse valor aqui da mão de obra, ele varia, né? Ele varia muito mais do que o do material. O do material é o real, é o mercado, esse aqui tudo tem proposta e pode ser provado, né? Diferente da mão de obra. Que aí cada empresa vai dar um valor diferente. E aí só lá na obra mesmo para saber se vai dar para fazer mesmo por esse valor ou não. Mas, enfim, o que é importante a gente destacar aqui? Ó, nesse gráfico aqui embaixo, eu trouxe, ó, em azul escuro, essas barrinhas, é o percentual da mão de obra, e o cinza é o percentual, quer dizer, em azul é o percentual do material, e em cinza o percentual da mão de obra. Então, só de olhar para o gráfico, você já vê, ó, o cinza é a mão de obra. Então, dessa minha lista aqui, ó, esse item destaca bastante. Que você tem aqui é o inverso, né? Porque normalmente a gente tem material muito mais caro que mão de obra, material muito mais caro que mão de obra. E aqui não. Aqui eu tenho o contrário, a mão de obra muito mais caro que o material. Nessa questão aqui do apoio civil, o que tem aqui de material, Joyce? Seria nada mais, nada menos do que lastros, né? Areia, de fato, cimento, de fato, brita. Esse seria o material. E a mão de obra seria o aluguel de maquinário, dos operantes, de algum servente, de algum pedreiro, entende? Então, como é esse apoio civil que seria mais a escavação de fato, de eu vou enterrar algum duto ali, eu vou precisar de um apoio civil. Então, quem que está fazendo esse serviço aqui é mais a galera da civil. Eu vou fazer ali uma caixa de passagem. Então, o pessoal da civil vem, cava tudo, monta a caixa, aí o pessoal da elétrica termina, né? Faz a parte mais técnica elétrica. Mas esse apoio civil aqui é muito trabalho braçal, e o que tem aqui de material é só, de fato, o metro cúbico da areia, o metro cúbico da brita e por aí vai. Então, de cara, é um gráfico que você já olha e já bate o olho. Ó, esse daqui, todos eles você vê que o azulzinho está acima, né? Do cinza. Diferente do apoio civil, que não, que você tem um cinza muito maior que o azul, certo? Então, gente, além disso, o que eu queria mostrar aqui para vocês é que nessa obra aqui, 78% do custo dela é material. Somente 22% desse custo aqui é mão de obra. Por exemplo, tem muitas empresas instaladoras que só trabalham com mão de obra. Então, por exemplo, se eu for pedir um orçamento para uma empresa, orça para minha mão de obra aí dessa indústria, executar tudo. Eu espero receber um orçamento nessa faixa de valor aqui. Entende? 7 milhões e 600, mais ou menos, reais. Claro que pode ser que tenha uma variação, pode ser que eu receba de 9, de 6, de 10. Mas quando você faz o seu próprio orçamento e quando você, além de fazer o próprio orçamento, ainda faz essa análise gráfica aqui, você tem os números nas suas mãos. Esse é o fato. Todos os detalhes você vira
de cabeça para baixo, você vê de vários âmbitos, de vários olhares diferentes. E isso daqui, gente, é só o começo, viu? Isso daqui é só o começo do que a gente vai ver, o que a gente está planejando para vocês com com o nosso curso do método ABS. A gente não olha só para a parte técnica puramente, projeto, teoria puramente. A gente também olha muito para o mercado, para o orçamento, para a vida real, assim. Esse orçamento aqui, desse tamanho, tudo bem, ele é muito grande, mas isso daqui viabiliza? Isso daqui dá para fazer? Isso daqui o cliente compra ou não compra? Tá caro demais? Não tá? Como que eu vou saber se tá caro demais ou se não tá? Quais são os itens que eu mais preciso me preocupar, né, quando eu vou fazer um orçamento e tal. Todas essas respostas, a gente vai, se você tem interesse nisso, no caso, eu te convido a se inscrever, a entrar no nosso grupo de WhatsApp, a se inscrever no nosso canal de YouTube, a seguir a gente lá no Instagram e acompanhar os nossos conteúdos, que em breve nós vamos soltar um curso específico que fala muito sobre custos. Não só, como também a análise da solução. Aqui a gente está falando só de custos, né? Só do orçamento. Mas o método AVS, ele se trata não só disso, como também da solução em si, na solução como um todo. Você precisa saber, para analisar a solução, quais são os itens mais caros daquela obra. Se, de repente, eu precisar mudar a solução, olha, o pessoal chega e fala, então, Joyce, seu orçamento lá eu vi, tá muito caro e eu preciso que você mude, que você abaixe o preço, o máximo que você puder. Se o seu cliente te falar isso, o que você faz? Qual item que você vai mexer? Você vai lá, vou baratear aqui as tomadas, então. Não vai fazer nenhuma diferença nesse orçamento. As tomadas representam 1% desse orçamento aqui, né? Então, eu sei que eu preciso olhar para esses itens mais do topo da minha tabela aqui, ó, equipamento, negociar talvez com o fornecedor, negociar a mão de obra, trocar o equipamento, verificar se realmente é necessário ele ter as especificações que ele tem. Então, esse tipo de análise você só consegue ter quando você tem esse raio-x aqui. Eu chamo isso daqui, gente, de raio-x das instalações elétricas. Porque aqui você passa, né? Você vê a transparência do tudo que você orçou, de tudo que você está vendendo, certo? Por isso que é tão importante assim a gente ter noção desses dados. Beleza, gente? Então, por hoje é só, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. E eu encontro vocês em uma próxima aula. Espero que tenha ajudado e até um próximo encontro.